E aí, gente, como é que vocês estão? Vamos embora com o podcast de hoje? Hoje vamos ouvir um pouquinho aqui do técnico do Bragantino, o Pedro Caixinha, que ele falou de uma situação aí do Arthur, né? Que foi perguntado após o amistoso contra o Cruzeiro, que gerou aquele, né, aquele ruído de um possível chapéu, né, do Cruzeiro, que o Cruzeiro poderia atravessar a negociação do Palmeiras. Essa negociação do Arthur com o Palmeiras está muito estranha para mim. Eu vejo muita gente falando que o negócio está fechado. Se estava fechado, eu acho que já era para ter sido anunciado. Muito estranho. Eu, de fato, eu não sei se vai rolar, eu não sei se pode rolar uma rasteira aí. O famoso chapéu, né? Mas o Pedro Caixinha falou sobre a situação do Arthur, né? Fez uma leve crítica, na minha opinião, e a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas vamos embora. Vamos primeiramente fazer o giro aqui pelas notícias esportivas, né? Pela rodada teve um jogo apenas no dia, né? Um jogo apenas no dia, não. Teve vários jogos no dia, mas o destaque teve vários jogos, né? Brasil, né? Brasil, quando que não vai ter jogo? Sempre vai ter jogo. Aí depende do seu interesse ou não. A gente vai falar, obviamente, com todo respeito a todas as camisas, a todas as competições. Eu vou apenas, né? É, destacar, né? Destacar essa partida, a partida que começou na quarta-feira, por causa da chuva, ela continuou na quinta-feira, mas o Sport venceu, seguiu com 1-0, né? Fez talvez na quarta, no primeiro jogo, eu ia falar o primeiro jogo, não, mas na quarta-feira fez 1-0, seguiu com esse placar, vai fazer a final da Copa do Nordeste contra o Ceará, tá? Vamos seguir? Aliás, deixando os créditos aqui, Globoesporte.com, tá? Entra lá, confere toda a agenda do dia. E, aliás, teve o Brasil aqui no Sul-Americano 17, né? O Brasil abriu 2-0 e tomou o empate do Equador, né? Que doideira. Vamos seguir com o giro pelas notícias esportivas, todas elas do site do GE. Então fica o convite aberto para vocês. Entra lá, confere todas as matérias na íntegra, tá? Porque aqui a gente faz apenas alguns recortes. Vamos falar um pouco de mercado, de alguns clubes em relação ao mercado, tá? O Fernando Diniz parece que pediu o Thiago Santos, atleta do Grêmio, que inclusive foi vaiado na última partida. O Renato defendeu o Thiago Santos e parece que a torcida do Fluminense não está nem um pouco afim de receber o jogador, né? Volante a desejo de Fernando Diniz para compor o meio-campo. Hashtag Thiago Santos não. Foi trending topics nas redes sociais. Então a torcida do Fluminense não curtiu a ideia, tá? Mas não curtiu mesmo. Virou trending topics no Twitter do Brasil, tá? Com muitos torcedores citando a idade elevada do jogador, 33 anos, e lembrando que ele não conta com o prestígio dos gremistas, tá? Isso aqui é balela, né? Vou ficar usando isso aqui como argumento. O jogador, ele tá sendo crucificado lá, ele tá sendo caçado, qualquer coisa que dá errado, o torcedor já vai. Mudar de clube, obviamente, não significa que isso vai continuar. É mudar de ambiente, é mudar, é uma outra perspectiva. A idade, aí sim, você pode questionar. Agora, se já começa com isso, essa negociação não pode acontecer. É, lamentavelmente, cara, é muito triste, né? É muito triste quando acontece isso na vida, não só de um jogador, mas de uma pessoa, de um profissional, né? Assim, é de um. Com todo respeito ao torcedor fluminense, eu entendo que o torcedor não queira o jogador, e talvez pela idade, entendendo que se ele não joga bem no Grêmio, não vai jogar bem no Fluminense, eu entendo assim, não quero que meu time gaste dinheiro com o jogador. Mas isso aqui é pura maldade, né, cara? Isso aqui é pura maldade, né? É assim, a gente me aborrece, cara. Eu não tenho nada, assim, não conheço o jogador, não é um cara que eu acho que eu acho que ele até, com todo respeito, desculpa o Thiago Santos aqui, eu não quero alimentar isso, né? Eu acho que o Thiago Santos, ele é um cara ok no meio-campo, tá? Ele não é nada demais, tá? Ele é um cara ok. Para compor elenco, eu acho que ajudaria o Fluminense, a temporada do jeito que tá. E o Fluminense contratou recentemente vários jogadores com uma idade mais avançada, né? Então, eu acho que para compor elenco seria um jogador bom. E se o Fernando Diniz entende que ele poderia cumprir esse papel, agora isso aqui para mim é muita maldade, cara. Isso aqui é de um. Assim, cara, eu não consigo nem encontrar palavras para descrever a sensação ruim que me dá de ver isso. Assim, queimar um profissional dessa forma é algo
Eu não consigo encontrar adjetivos para descrever isso, tá? As conversas entre os clubes, no entanto, apontam para um acordo em definitivo até o 2024, tá? O Fluminense corre com a inscrição do jogador até esta sexta-feira, porque o limite para inscrever novos atletas na fase de grupo da Libertadores é até o sábado. Por isso que eu falei da situação do Arthur, tá? Tem ainda mais um dia, mas, cara, estamos falando já há muito tempo que tá fechado, tá fechado, tá fechado. Não fechou, né? Enfim, parece que vai embora. Não vou nem. Ó, todo respeito aos torcedores aqui, eu não vou nem dar destaque. Você pausa o vídeo aí, procura no YouTube. Cara, aqui, ó, o cara falou. Isso aqui é bizarro, né? Bizarro é esse cancelamento, né? Assim, esse jogador experiente, acostumado a Libertadores que diretoria querem. Enfim, né? Bizarro é isso aqui, cara. Esse cancelamento, cara, assim, é de uma crueldade, cara. É o que eu falei, você pode não querer o jogador seja, eu não quero que o meu time gaste dinheiro com um atleta desse. Mas isso aqui é de uma crueldade que me deixa perplexo, cara, né? Me deixa perplexo, assim. Você pode ser violento de forma física, mas você pode ser violento de forma psicológica, né? E as duas violências, elas são pesadas, né? Elas são pesadas. Todo respeito ao torcedor, tá? Com todo respeito ao torcedor, parece que vai acontecer. E aí vai entrar principalmente o trabalho. Que o jogador está desacreditado. O jogador ele está sem confiança nele mesmo. Vai entrar principalmente o trabalho do Fernando Diniz de entender, de obviamente recuperar, né, o jogador mentalmente e entender o momento de usá-lo. Porque se ele colocar o jogador em momentos de decisão, ele não está com a confiança para ser decisivo. Então acho que vai entrar muito no trabalho do Diniz de blindar o jogador, tá? Se essa negociação de fato acontecer. Sobre Internacional, né? O torcedor do Inter, ainda mais após a eliminação do Caxias, clamando por contratação, chamando os dirigentes de, né, até não digo chamando de incompetentes, mas sugerindo, né, uma certa incompetência em contratações. O Internacional não é o único, né, que tem dificuldades de contratação. A gente falou recentemente de Palmeiras, de Flamengo, duas camisas, duas equipes que têm grana para investir, né? E mesmo assim estão tendo uma certa dificuldade no mercado, tá? Inter encaminha a contratação do meio-campista Gustavo Campanharo. Gustavo Campanharo. Também quer escrever para Libertadores, né? Esse é o objetivo de muitas equipes, reforçando. Agora que saiu o grupo, né? Agora você sabe o tamanho do gargalo, né? Pô, vai embolar um monte de jogo esse mês, agora de abril. Adversários mais fortes, adversários mais fracos, altitude, logística complicada. Aí as equipes começam assim, pô, agora tem pouco tempo para a gente se reforçar porque o bicho vai pegar, né? O bicho vai pegar, vai ter que ter elenco para rodar, vai ter que ter muito jogador para compor. Enfim, as equipes vão se mexendo. O Inter encaminha a contratação, é encaminhado, tá? Não significa que está fechado. Está encaminhado. Gustavo Campanharo, de 30 anos, tá? Ele atua na Turquia. E aí, vamos ver se consegue, né? Agora é o momento do Deus acuda, né? Deus acuda no sentido de não contratar no desespero, mas precisa inscrever no desespero, contratar no desespero não, mas inscrever no desespero, porque tá fechando, tá, o cerco tá fechando, o tempo tá acabando, tá? São Paulo também aqui, São Paulo, reforço no São Paulo, Michel Araújo, o do Inter não é reforço e nem o do Fluminense, tá? Parece que os dois estão encaminhados, no caso do São Paulo, sim, é reforço de fato, tá? Michel Araújo aí fala que ele foi cortador de grama, né? Garçom antes de virar jogador, meio-campista uruguaio, 26 anos, né? Essa possibilidade de jogar com mais gringos abriu a possibilidade do São Paulo contratar mais gringos, né? É impressionante. O São Paulo não para de contratar jogadores estrangeiros. Conseguiu, né? Conseguiu aumentar o número de 5 para 7, mas mesmo assim, toca ali, né? Toca o barco, né? Vamos contratar mais estrangeiro. O São Paulo tem um novo estrangeiro no elenco, o uruguaio Michel Araújo. E vamos ver, nascido. Vamos ver se fala um pouco mais da característica dele, né? Ele é meio campista, pode atuar mais adiantado e chega ao São Paulo depois de perder espaço no Fluminense, comandado por Fernando Diniz. Tá? O jogador começou a carreira atuando em clubes locais e tudo mais.
pelo que eu, pelo que eu ouvi, no Rio de Janeiro, o meio-campista se consolidou sob o comando de Odair Hellmann. Michel Araújo atuou como titular em 26 partidas, das 40 nas quais entrou em campo pelo Fluminense. A partir de 2021, entretanto, o espaço no tricolor diminuiu, tá? Foi para o Oriente Médio, chega ao São Paulo por empréstimo, né? Empréstimo ao São Paulo é uma nova oportunidade do atleta se consolidar. Cara, não foi aproveitado pelo Fernando Diniz e isso gera questionamentos do torcedor tricolor paulista, né? Aqui um empréstimo de um tricolor para outro tricolor. Mas do tricolor paulista, o questionamento que eu acho que o torcedor ele deve ter agora cara, assim, ele não foi aproveitado pelo Fernando Diniz, qual que é, né? Qual que é? Por que que o São Paulo, o que o São Paulo tem a oferecer, né? Não só isso, o que ele tem a oferecer ao São Paulo, se ele não foi aproveitado pelo Fernando Diniz, que foi ex-treinador de São Paulo, né? Também me pergunto, também me pergunto. Eu acompanhei um pouco das notícias e parece que esse caso não é um atleta que foi pedido pelo Rogério Ceni. É mais uma daquelas oportunidades de mercado. E a gente sabe que essas oportunidades de mercado são as últimas opções do Rogério Ceni. Se não é um jogador que ele pediu, não é um jogador que na cabeça dele é, é, ele vai poder contar naquela ideia de jogo dele, né? Ele tem a ideia de jogo dele, tá? Eu tenho a minha ideia. Esses são os jogadores, esses são os atletas que cumprem com aquilo que eu preciso. As oportunidades de mercado, como foi o Galopo, deu certo, ele improvisou, deu certo e foi utilizado. Mas os que não dão certo, ele não utiliza. Não digo que não deu certo, mas se não entrar num jogo ou dois e virar, estourar, aí, amigo, vai perder espaço mesmo, porque vai virar a última opção. Então, eu me pergunto, né? Mais uma, mais uma oportunidade de mercado. Será que o Rogério Ceni vai usá-lo, né? Vai colocar para jogar? Precisa. Que precisar, precisa. Agora, vai usar, né? Esse que é o problema. Esse que é o problema. Assim, se não é um atleta que foi declaradamente pedido pelo Rogério Ceni, é muito difícil que ele se torne uma opção imediata, se é que a gente pode dizer assim, né? Vai ficar na reserva, vai ser a última opção, porque foi o que chegou mais recentemente. E se ele não entregar em treino e principalmente em jogos, vai perder espaço mesmo, né? Vai acabar perdendo espaço mesmo. O de Atlético, agora sim, né? Lançamento da camisa oficial já tinham havido vários, né? Vazamentos, vazamento aqui, vazamento lá. E agora sim, né? Nova camisa de 2023 nessa sexta-feira, tá? Então, cadê aqui a camisa? Realmente é aquilo lá que a gente já tinha visto, né? É o que vazou. É bem isso mesmo. O escudo grande, o novo logo da Adidas, né? Patrocinador, as listas. Então, já tinham meio que vazado, né? A camisa tá bonita, cara. A camisa tá bem legal, tá? Aqui a camisa do Hulk, né? Bela camisa, belíssima camisa. Então você torcedor do Galo. E aqui tem uma referência à Arena MRV, tá? Então você torcedor do Galo, é hora de economizar dinheiro, né? Junta um mês, junta o segundo mês, porque a camisa tá bonita, cara. A camisa tá bonita. Isso aqui é pra, né? Pra comprar, apoiar o time, né? O ano vai ser competitivo e vamos que vamos, né? Vamos que vamos. Vamos seguir com o Palmeiras em relação a uma dica. Cara, que loucura, né, mano? Que loucura. Assim, só pra. Eu vou falar um pouco mais de Arthur quando a gente for ouvir a entrevista do Caixinha, tá? Mas aqui, seguir falando de Palmeiras, então. Palmeiras quita a dívida de 50 milhões de reais pela contratação do ex-volante Wesley em 2012. Cara, 50 milhões de reais. Isso é quase o valor que o Palmeiras supostamente vai pagar pelo Arthur. Cara, é uma bizarrice, né? Então você, torcedor de outros clubes que fica secando o Palmeiras, né? Que fica secando a gestão que o Palmeiras tem hoje, olha isso aqui, ó. O Palmeiras já cometeu muita cagada, tá? E sangrou para se recuperar dessas cagadas. E sangrou para se recuperar dessas. Se bem que isso aqui foi 2000, não, foi 2012, foi o ano da. O ano da. 2012 foi o ano do rebaixamento e da Copa do Brasil, se eu não me engano. Foi o ano da tristeza. Eu tô rindo aqui, mas não tô rindo de alegria, né? Porque você vê que é time que faz cagada, né?
E a gente vê tantos outros times hoje em dia ainda fazendo essas loucuras, né? Essas loucuras, achando que contratação é garantia de sucesso, né? O Palmeiras hoje, que o torcedor reclama que não contrata, é melhor não contratar do que fazer isso aqui. Ainda mais por um atleta como o Wesley, o torcedor do Palmeiras deve se arrepiar de lembrar desse jogador, tá? Palmeiras quitou no ano passado o acordo feito com Angeloni, ex-presidente do Criciúma, pela contratação de Wesley em 2012, tá? Então, os dados foram apresentados no balanço financeiro de 2022 do clube. No ano passado, balanço do ano passado. Em 2021, o Verdão chegou a um acordo para pagar pouco mais de 50 milhões a Angeloni. Então, o Antenor Angeloni está pouquinho rico, né? Fiador da negociação pelo meio-campista, então, no Werder Bremen da Alemanha. Tá? Então, aqui, ó, já no primeiro ano do acordo foram pagos pouco mais de 30 milhões, sendo boa parte dessa quantia pela venda de Moisés para o Shandong Luneng da China. Os outros 20 milhões restantes foram amortizados em 2022, cara. 50 milhões. E o Palmeiras pode trazer o Arthur por quase esse mesmo valor, né? É impressionante, cara. É impressionante. O clube, na época, era administrado por Arnaldo Tironi. Arnaldo Tironi, tá? Na época, o clube promoveu uma campanha na internet para arrecadar fundos, mas as doações dos torcedores não foram suficientes para bancar os 21 milhões da operação na época, tá? Então você vê que erros e mais erros de gestão levaram ao rebaixamento do Palmeiras, né? Acabaram com o clube. O Paulo Nobre veio depois, disse que não tinha nem dinheiro para pagar a luz, né? Só para você ver a brincadeira é quando você quer brincar, né? Brincar de ser gestor, mas não sabe bem o que está fazendo. Dá essas coisas aqui, cara. Vamos de Flamengo, tá? Flamengo, balanço de 2022. Espera aí, tá o zoom aqui, vamos embora. Flamengo bate 1 bilhão em receitas recorrentes. O que é receita recorrente? Né? Não é venda de jogador. Venda de jogador é algo ao acaso, né? Você vai vender e não é recorrente isso. Você pode ser recorrente você vender, mas você vende um jogador uma vez, depois você vai vender outro. Então não é receita recorrente, tá? Então tá aqui. Vai divulgar na sexta-feira os resultados dos balanços financeiros de 2022, do ano passado, tá? E o balanço apontará uma série de boas notícias. O clube pela primeira vez superou 1 bilhão de reais de faturamento em receitas recorrentes, tá? Aquelas que não incluem a vendas de jogadores, tá? Houve novamente diminuição do endividamento, isso sempre é bom, e o oitavo superávit conquistado em 10 anos. Então, 10 anos, o Flamengo teve 8 anos de superávit, tá? Isso permitiu ao rubro-negro registrar valor recorde de seu patrimônio líquido, 326 milhões de reais, tá? Então o Flamengo está no patamar de equipes europeias com esse faturamento de receita recorrente, tá? Então tá aqui, ó, o clube. Os valores são tão significativos que o clube se colocou entre as 30 maiores receitas recorrentes do futebol mundial, tá? Do futebol mundial, cara, que doideira, mano. Se constasse no ranking, o Flamengo se juntaria a Benfica e Ajax como os intrusos em um ranking dominado por clubes que disputam as 5 principais ligas do mundo: Inglaterra, Espanha, Alemanha, Itália e França, tá? Impressionante. Uma torcida de um clube com uma torcida gigantesca, por isso que a gente fala da capacidade, né, do torcedor, cara, assim, e por isso que a gente fala de Corinthians e de São Paulo, dois clubes que vivem uma situação administrativa um pouco mais complicada, com muitas dívidas, o potencial dessas duas equipes, né? A segunda e a terceira, cara, tá difícil. A segunda e a terceira maior torcida do Brasil, né? O potencial dessas duas equipes de sair dessa situação, de sanear as suas dívidas e de tornar e de seguir um caminho sustentável como fazem hoje o Flamengo e o Palmeiras, né? Mas não o fazem. Não o fazem. Contam com a força ainda da sua torcida, né?
Enfim, você vê que o Flamengo resolveu e resolveu bem. E resolveu bem. E o Palmeiras, que hoje a gente pode dizer que rivaliza com o Flamengo, com as duas principais forças do futebol brasileiro, o Palmeiras está longe de alcançar esse valor. Eu não vi o balanço o balanço do Palmeiras foi aprovado, mas não foi divulgado ainda, né? Quando eu divulgar, a gente vai ver, mas não vai chegar perto de 1 bilhão de receita recorrente. É impressionante, né? É impressionante. E, assim, se você, torcedor, tá achando que eu tô menosprezando o Palmeiras, não, o feito do Palmeiras é ainda mais impressionante. Que tendo de longe uma torcida que se equipara ao Flamengo em termos de números, né? O Palmeiras consegue rivalizar com o Flamengo, né? E ainda torna o feito do Palmeiras ainda mais impressionante. O estádio tem menos capacidade, é menos pessoas, é menos grana cara, com torcida, né? Então você vê que o feito do Palmeiras ainda é impressionante, porque não chega a bater essa receita e segue competitivo, tão competitivo quanto, né? Tão competitivo quanto. Mas impressionante, cara, uma loucura. É uma loucura, assim. O potencial do Flamengo é algo absurdo. É algo absurdo. É impressionante. Só que só vai aumentar, tá? Isso aqui só vai aumentar. Por isso que eu falo a vocês, torcedores, que acham que a SAF vai resolver tudo. Que acham que o futebol é cíclico. Que acham que que amanhã o Flamengo e o Palmeiras vão estar na pindaíba. Vocês estão errados. Vocês estão errados. Pode até acontecer porque não são clubes empresas. Pode entrar um cara que vai entrar ali com o presidente só para roubar mesmo. Cara, vou terminar meu mandato milionário, bilionário, né? Vou terminar meu mandato bilionário. Ele vai fazer o clube sangrar. Vai fazer o clube sangrar. Mas essas duas equipes atingiram um patamar, um estágio hoje tão, assim, de uma organização tão, cara, assim, tão sustentável, tão autossuficiente, se é que a gente pode dizer assim. Não é bem autossuficiente, mas a gente pode dizer que é sustentável. Atingiram um patamar tão impressionante que mesmo se entrar um cara lá e roubar tudo, o clube, né, o clube com a sua, né, a sua nova metodologia, a sua nova mentalidade, né, de ter o tal do compliance, né, esse cara vai rodar. Esse cara vai rodar. Os clubes hoje são administrados como empresa. E aí você fala, ah, não, mas aí se imagina assim, ah, mas se o Corinthians vira empresa, ele chega lá. Não chega, cara. Não chega. Até chega, mas vai demorar. Até chega, mas porque a prioridade é pagar as dívidas. Enquanto tiver dívidas, a SAF vai ficar nessa de, cara, o que eu posso investir no futebol é limitado, é limitadíssimo. E o objetivo da SAF, óbvio que eles querem ganhar títulos porque é uma exposição gigantesca da marca, mas qual que é o principal objetivo? É ganhar dinheiro. O que é ganhar dinheiro? Revelar jogador. Basicamente isso. Porque ganhar título, você vai estar sempre concorrendo com outras grandes forças. Isso é uma receita que não dá para você contar. Seria muito bom se ela viesse, mas não dá para você contar. Então, quais são os principais objetivos da SAFs? Tirando raríssimas exceções, tá? Estão lá no futebol europeu. Mas a grande maioria é seguir com um clube de revelar jogadores e fazer grana. Por quê? Porque tem um dono. O dono quer grana. O dono não quer saber de título. O torcedor quer saber de título, mas o dono não quer. A receita do título é muito bom, dá uma exposição da marca boa, legal, show de bola. Agora o que me dá dinheiro é vender jogador. Então nunca você pode chegar, cara, a sanear as dívidas, mas o objetivo do dono vai ser sempre ganhar dinheiro. Então você vai revelar um grande jogador, o cara vai estourar e o cara vai vender sem doma. Ah, mas vai cair o patamar da equipe. Não interessa. É grana. É grana. Então por isso você que acha que a SAF é a salvação de tudo, não é, tá? Não é, pode ser a salvação do seu clube falir ou não. Mas aí a competir com o Flamengo e com o Palmeiras para disputa de títulos, cara, isso é algo que está muito distante. E eu acho que muito difícil de acontecer. Muito difícil de acontecer. Eu acho que vão ter clubes SAF que vão chegar, clubes que vão se reorganizar e SAFs que vão chegar perto, mas vai demorar muito, cara. Eu acho que vai demorar muito. Eu acho que a gente vai ter SAFs super vencedoras que vão rivalizar com essas duas equipes. Mas vai demorar muito, cara. Vai demorar muito porque, ah, não, em 5 anos
o São Paulo chega no Palmeiras? Em 5 anos que o São Paulo se reorganizar, se reestruturar para chegar no Palmeiras, o Palmeiras meteu mais 5 anos de diferença. É isso que as pessoas não entendem. Não, o futebol é assim, que o cara não é mais, cara. Não é mais, não com essas duas equipes. Porque elas atingiram um patamar tão de excelência tão alto que assim, a gestão pode cometer erros de contratação, de contratar errado um jogador ou outro, um treinador ou outro, de não ter projeto esportivo consolidado. Tem tudo isso, perdão pelo barulho, gente. Mas entenda que isso não compromete o clube. Você vê o Flamengo hoje. Isso não compromete a equipe. Isso não compromete a forma como o clube é gerido. Isso não compromete. Isso não tira o favoritismo do Flamengo de qualquer competição que vai disputar. Porque montou um elenco extremamente qualificado e competitivo. Né? Então, por isso que eu falo, né? Por isso que eu falo. Você que acha que a SAF é a salvação de tudo, olha o que o Flamengo está fazendo, tá? Olha o que o Flamengo está fazendo. É impressionante. Vamos para a entrevista do Pedro Caixinha, só para finalizar. E a gente fala um pouco do caso do Arthur, tá? Eu fiz um recorte do trecho que ele vai falar sobre o Arthur, do porquê que ele entende que o Arthur perdeu o rendimento, faz até uma leve crítica ao Palmeiras, e para mim ele faz uma leve crítica ao Abel Ferreira também. Você vai entender por quê. Então, o canal oficial do Red Bull Bragantino no YouTube, Red Bull Bragantino TV. Se inscreve no canal, curte o vídeo se você gostar. O Red Bull, cara, assim, o Bragantino é uma equipe do Red Bull, da Red Bull. O Red Bull, não preciso nem falar que é uma empresa com muita grana, né? Não precisa assim, não precisa assim, desse apelo de ter tanto engajamento, porque eles têm muita grana. Pô, mas deixa uma moral, né? A gente sempre fala aqui, deixa uma moral, galera que trabalha, faz um material, faz um conteúdo bacana, deixa uma moral, né? É o que eu falo, especialmente para essas equipes com menos tradição, com menos torcida, deixa uma moral para os caras, né? Se inscreve no canal, curte o vídeo se você gostar. E vamos, dessa pergunta já começa. Eu já separei o texto aqui, tá no meio do vídeo. Ele fala muito sobre a equipe, o comportamento da equipe, né? O que melhorou, o que dá para melhorar. Mas eu queria separar especialmente esse trecho para a gente falar de Arthur, tá? Que eu tô achando muito estranho ainda não ter sido anunciado de forma oficial pelo Palmeiras. Boa noite, esquerda, prazer em falar com você. Vou te perguntar em relação ao Arthur, né? Porque no entra e sai que o futebol promove, os jogadores chegam, saem, mas o Arthur foi a contratação mais cara da história do clube quando ele chegou e ele está prestes a ir embora. Eu queria saber do senhor se o senhor está tendo algum tipo de ingerência nessa negociação, já conversou com o Arthur para eventualmente ele ficar, e caso ele saia, o que você pode falar em relação à falta que ele vai fazer para o seu time? Boa noite. Boa noite. Obviamente na parte negocial não me toca a mim. Temos pessoas nessa área, em particular o Tiago, que é quem gera o clube nesse sentido, e obviamente está a zelar por aquilo que são os interesses na instituição do clube, Red Bull Bragantino, mas também daquilo que é o grupo Red Bull, em termos do Red Bull Global Soccer. Nesse sentido, obviamente, eu não entro, mas entro sempre muito naquilo que é a relação e a proximidade com o jogador, claramente. E vi um Arthur diferente em dois momentos de possíveis saídas. Não sei se sabem, mas o Arthur recusou uma proposta, eu diria, muito interessante em termos financeiros, mostrando claramente que tem um rumo na sua carreira, que tem uma ideia muito clara na sua carreira. E nesse sentido, quando ele recusou ir para o Qatar, ele foi o melhor Arthur que eu conheci. Porque o Arthur é um grande jogador, é um grande profissional, mas se nós não tivermos bem equilibrados a nível emocional, é difícil que eu possa expressar o meu melhor potencial. E a partir do momento em que começaram a existir todas estas situações de o Arthur vai, o Arthur não vai, o Arthur vai para o Palmeiras, pessoas do Palmeiras contactaram o Arthur, ou seja, eu tenho tido aqui, por exemplo, situações, ainda agora estou para ter, não vou falar obviamente delas, porque não estão concretizadas, mas eu ainda não liguei o telefone para falar diretamente com um jogador que não é do meu clube. Eu não faço isso. E muito menos a fazê-lo num momento em que eu possa enfrentar esse clube numa determinada final. E isso aconteceu. E quando isso aconteceu, obviamente o estado emocional do jogador, querendo fazer, ainda hoje, a querer fazer as coisas, não lhe sai, porque não é o Arthur que você viu de certeza nas primeiras jornadas do Paulista. Não é o Arthur decisivo que você conhece. Porquê? Porque emocionalmente está perturbado. Porque antes de estar ou não estar, as pessoas também sentem isso. O Arthur é uma pessoa excepcional e tem esse sentimento. Agora, em termos daquilo que são as negociações,
não são da minha parte, em termos de dar o apoio total ao jogador incondicional, mas eu não posso controlar aquilo que está do outro lado. Eu tenho a minha forma de estar, tenho os meus princípios, tenho as minhas regras e valores, e de certeza absoluta que contra mim, em relação a isso, ninguém vai dizer que eu contactei fulano A, fulano B ou fulano C, porque estamos em processo de poder também trazer gente importante para outras instituições e eu não quero interferir nesse tipo de trabalho. Se perdermos o Arthur, temos que arranjar alternativas, temos que arranjar soluções que já estão a ser trabalhadas. Obviamente não vamos depois querer dizer que ele vem substituir o Arthur, não. O Arthur, se terminar o ciclo dele, termina o ciclo dele, alguém vem e vai iniciar o seu próprio ciclo. Não há de ter comparações. Há que respeitar os ciclos, termina um, começa outro e é continuar a apoiar nesse sentido, apesar de poderem ter características similares ou tendo características diferentes. O que é importante é que venha, que se sinta apoiado, que tenha total confiança da nossa parte, que tenha total confiança quando tenha que entrar em campo, que se ajude a ele mesmo, tendo objetivos individuais e que acima de tudo possa ajudar também a equipa. Bom, aqui ele deixa muito claro que a negociação existiu e existe, tá? A negociação tá em andamento, até o jogo, esse momento do jogo do Cruzeiro, né? Quando que foi o jogo do Cruzeiro? Vamos puxar aqui, Cruzeiro e Bragantino, foi na quarta-feira. Foi na quarta-feira. Opa, deixa eu ajustar aqui. Caramba, tá difícil aqui. Deixa eu ajustar aqui. Então ele falando, né? Que a negociação estava ocorrendo. E isso a gente foi falando, né? A gente foi ouvindo no noticiário esportivo. Muito embora eu tenha ouvido de outros setoristas, outras pessoas que também têm contatos nas duas equipes, falando que, cara, o Bragantino estipulou um valor, o Palmeiras quis pagar tanto, o Bragantino não aceitou, então não tem negociação. Tanto que o próprio Bragantino postou, o Arthur é jogador do Bragantino, gente. Que as pessoas já estavam falando, tá perto do Palmeiras, já é do Palmeiras. Não, o Bragantino fez questão de colocar que não, o jogador é do Bragantino ainda. E assim, aí você ouvia alguns setoristas de muita credibilidade falando, cara, tá muito próximo, tá num detalhe burocrático, e você ouvia outras pessoas falando, cara, não tem negociação. Porque é negociação de dois ricos. Um não precisa do dinheiro e estipulou um valor, o outro também não precisa Precisa, mas quer dizer, seria legal ter, mas não precisa. Então não vou pagar esse valor. Então, negociação entre ricos é complicado, né? E falar, cara, chegaram no impasse, um pediu um tanto, o outro não quer pagar, não tem negociação. Né? Não tem o que falar sobre isso. As diretorias se respeitam, são muito próximos, mas não tem muito o que falar, né? Não tem muito o que fazer. Não vou abrir mão, eu não preciso desse dinheiro. Não, também não vou pagar tudo isso, porque ia ser legal ter o jogador, mas não preciso dele, né? Só que uma coisa que chamou atenção é essa, ele dá uma alfinetada legal no Abel Ferreira, hein? Me parece, ele não, obviamente ele não deixa nada explícito, ele deixa implícito, tá? Senão eu vou falar que, cara, tá falando que o cara falou mal do Abel. Não, pra mim, ele deu uma alfinetadinha no Abel Ferreira, hein? Primeira coisa, assim, ele fala que esses negócios de mercado ele não interfere, mas que isso deixa o jogador perturbado. O Caixinha, né, ele não é um cara jovem, você vê pela face dele, ele é um cara experiente no futebol, ele sabe que negociação de futebol acontece no mundo inteiro. Então eu não sei qual o tamanho da inocência dele de achar que um clube que quer contratar um jogador não vai contactar o jogador, né? Eu não sei qual o tamanho da inocência dele. Mas enfim, esse é o mundo ideal. Conversa com a gente, não conversa com o jogador. Mas o clube vai negociar diretamente com o jogador. Até porque eu não sei, assim, é que eu falei, pô, essa negociação tá muito estranha. Que a gente ouve coisa aqui, coisa lá. Coisas que a gente ouviu também, que o Bragantino liberou o Arthur conversar com o Palmeiras. A gente vai negociar o valor aqui, mas você pode negociar com eles para ver se você. Porque o Arthur não quis ir para o Catar, como falou o Caixinha, né? Ele recusou uma oferta extremamente, financeiramente falando, extremamente generosa do Catar, não quis ir, né? Ele quis ficar no Bragantino, ele quis, cara, ter essa oportunidade de dar um retorno esportivo e possivelmente ir para a Europa, só que essa negociação foi liberada. Por quê? Porque pro Bragantino, cara, se o Palmeiras pagar isso, eu venho. Só que não adianta eu negociar e o jogador não quiser ir. Então tá liberado para conversar. Isso aconteceu. O Bragantino liberou a conversa. Então, assim, por isso que eu falei assim, não sei, né, se o Caixinha tirou um ano sabático, se ele viu muito
muita coisa lúdica, né? De que o mundo perfeito é assim. Ele sabe como funciona, ele sabe melhor, inclusive, que eu e você que está ouvindo. Ele conhece muito melhor futebol, senão não estaria dirigindo o Red Bull Bragantino, aliás, né? Então isso é normal de acontecer, isso é mercado. E ele tem todo o direito de se aborrecer. Ele tem todo o direito, pô, tá atrapalhando meu jogador. Porque isso, querendo ou não, vai mexer com o jogador. Não adianta a gente falar assim, pô, o cara tem que ser profissional. Ele é muito profissional. Só que, cara, ele, primeiramente, assim, houve um desgaste, houve uma frustração, eliminado na Copa do Brasil, até porque, assim, ele pode falar o que ele quiser, que assim, contratado por um clube que poderia ser feito uma final com a gente, né? Ele deixou essa crítica ao Palmeiras. Só que a Copa do Brasil, até lá, aquele momento não tinha nada do Palmeiras. Não tinha nada do Palmeiras. O Palmeiras, até onde eu sei, até onde eu acompanhei das notícias esportivas, naquele momento o Palmeiras apenas falou, cara, seria um jogador legal, hein? E o Bragantino falou, olha, se quiser pagar, a gente abre a porta. Mas até então não tinha negociação, não tinha nada. E após a eliminação para o Ipiranga na Copa do Brasil, que começou esse ruído de, cara, houve um entendimento internamente do parte do torcedor que o ciclo do Arthur chegou ao fim, né? É aquela velha história, né, que o Casimiro fala muito. O jogador ficou meio que com a cara da cara do fiasco, né? Da cara do insucesso, da cara da derrota para o torcedor. Né? Então aquele clima de amor, de idolatria, houve um desgaste nessa imagem e o Bragantino entendeu que, cara, não vai chegar proposta de fora. Para o Qatar ele não vai. Existe uma porta aqui, o Palmeiras. Né? Existe o Palmeiras. Então vamos, né? Se essa porta está aberta, se o Palmeiras tem interesse, por que não, né? Por que não ouvir? Então, é o que eu falei, cara. Ele tem o direito de não gostar, mas é mercado, né? É mercado. Isso acontece não, mas isso vai, ainda mais no Red Bull Bragantino, que a gente sabe reconhecidamente que é uma equipe que ela tá lá para trazer jogadores jovens, revelar jogadores e vender e fazer grana com isso. Isso vai acontecer a vida inteira do Caixinha. Se ele ficar um ano no Bragantino, isso vai acontecer nesse um ano. Se ele ficar 2 anos, vai acontecer em 2 anos. Então é melhor ele se acostumar, eu acho. Porque o Bragantino, esse é o perfil do Bragantino. Agora ele fala que, cara, assim, eu não estou a ligar, né, para jogador de outro time que não é meu time. Eu entendi, não sei, assim, o que eu tô falando. Ele não falou com todas as letras, não tô aqui tirando palavras da boca do treinador, mas a interpretação que eu tenho dessa frase que ele fala é que o Abel Ferreira contactou o Arthur. É isso que sugere essa fala dele. Se aconteceu ou não, eu não sei. Mas ele fala, cara, eu não tô a contactar atletas, jogadores de outras equipes. Ele é treinador, o Abel Ferreira é treinador. Então, me parece que o Abel Ferreira falou com o Arthur. Aí é um motivo, aí de fato é um motivo que pesa mesmo, para ficar balançado. Pesa mesmo. Eu não vejo problema nenhum. É mercado isso. O Abel Ferreira liga pro cara e fala, pô, você tem vontade de vir? Né? Pô, porque assim, daí a convencer o jogador aí, talvez só financeiramente não fosse o bastante, porque ele não foi bem sucedido na base, assim, na transição da base pro profissional do Palmeiras. Então ia precisar ter um chaveco do Abel Ferreira para convencer o cara. Cara, eu tenho essa ideia para você, você vai jogar desse jeito. Essa característica combina muito com essa ideia de jogo que eu tenho. Você vai jogar Libertadores. A gente vai fazer o máximo de esforço para ganhar esse negócio aqui, porque eu tô louco para voltar para o Mundial. Eu não engoli ainda aquela derrota pro Chelsea, né? Mandou o famoso. Aí, de fato, mexe com o jogador, porque aí ele fala, pô, além da grana, é uma das equipes do momento, das favoritas, assim, a qualquer competição. E o cara tem uma ideia para mim, velho. O cara tem uma ideia para mim. A gente vê, eu tô vendo um Rony ir para uma seleção brasileira, eu tô vendo um Rafael Veiga ir para a seleção brasileira, eu vi um Scarpa sair do Palmeiras e ir para a Inglaterra. Não foi contratado, foi fim de contrato, mas foi para Inglaterra. O Palmeiras foi meio que uma vitrine. Então isso mexe com o jogador, né? Isso obviamente mexe com o jogador. Isso é normal. E o treinador, o Pedro Caixinha, tem todo o direito de ficar chateado com isso. Só que, ele deu uma alfinetada. E aquela coisa, cara, se ele fosse aborrecer com isso, ele vai se aborrecer durante toda a vida dele, né? Não só no Bragantino, em qualquer clube que ele tiver.
porque, não, esse negócio... E ele até fala aqui, ele falou uma coisa ainda mais pesada, vamos recuperar aqui. Ter características e não iniciar o seu próprio ciclo. O Arthur, obviamente, não temos que arranjar substituições porque estamos em poder que eu contactei fulano. E de certeza absoluta que contra mim, em relação a isso, ninguém vai dizer que, em princípio, tenho as minhas regras, mas eu não posso controlar aquilo que está do outro lado. Ele vai falar agora, hein? Aqui até um pouco mais pesado. Eu tenho a minha forma de estar, tenho os meus princípios, tenho as minhas regras e valores. Tenho meus princípios, minhas regras e valores. Hein? E de certeza absoluta que contra mim, em relação a isso, ninguém vai dizer que eu contactei fulano A, fulano B ou fulano C, porque estamos em processo de poder também trazer gente importante para outro. Criticando até os valores, né? Os princípios dessa pessoa que contactou o Arthur, né? Que eu falei. Ele não fala quem foi, mas ele falou: você não vai me ver contactando o jogador. Ele é treinador. Então, ele, para mim, tá sugerindo que o Abel Ferreira fez isso. E ainda tá criticando os valores do Abel, hein? Cara. Você vê que, dependendo do que acontecer lá na frente, de um possível confronto entre essas duas equipes, dependendo do que o Abel Ferreira de repente falar, vai ficar evidente ou não se essa crítica foi para ele ou não, né? Vai ficar evidente se essa crítica... A menos que, né, alguém do staff do Abel ligue pro treinador e fale: ó, aquela indiretinha que você deu, quero entender qual que é, cara. Qual que é? Não, veja bem, não foi bem assim, aí fica por elas, né? Não foi isso que eu quis dizer, né? Às vezes no bastidor, né, são portugueses, mas, né, são conterrâneos, mas não são próximos, são conterrâneos. Então talvez rola aquela resenha, né? Você conversar brasileiro com brasileiro é mais fácil que um brasileiro com português, né? Então às vezes rola aquela resenha de bastidor. O que aquele negócio, aquela paradinha que você falou, né? O que esse negócio aí? Eu não achei legal, não. Não achei legal, não. Qual que é? Você está criticando os meus valores, os meus princípios, é isso? Não, veja bem, não foi bem isso que eu quis dizer. Aí, né? Tava no calor do momento lá, não. Aí, não, beleza, eu aceito sua desculpa, aí não vai acontecer nada. Agora, se não rolar essa resenha, né, o tal do poder do bastidor, aí lá na frente a gente vai saber se isso foi bem interpretado ou mal interpretado, se foi de fato uma crítica, uma rusga que ficou. Eu sei que é o que eu falei, cara, ele tem o direito de ficar bravo. Normal. Agora, se ele for ficar chateado toda vez que isso acontecer, ele não tá na profissão errada. Eu acho que ele tá na profissão errada, porque isso acontece em qualquer empresa, gente. A menos que ele queira viver no socialismo, né, onde todos têm o mesmo emprego, o mesmo salário. Isso aqui é capitalismo. Isso aqui é capitalismo. É a lei do mercado, da procura e da oferta. Qualquer empresa que tiver interesse num outro funcionário, eles vão procurar o cara. Pô, a gente paga tanto, pô, mas estou pensando, não, sim, o projeto que a gente tem, se a empresa quiser mesmo, né? Que normalmente acontece é o candidato que procura empresa. Se a empresa vai atrás de uma pessoa, se for, cara, mas a gente tem esse projeto para você aqui e tal, vai ser legal, vem, né? Projeto bacana, tenta rolar aquele, deixa eu ver que isso é normal de qualquer mercado. Normal de qualquer mercado. Por isso que eu não entendi tanto esse aborrecimento. Mas, enfim, voltando ao assunto da vez, Arthur, fica claro que é uma negociação. Parece até que fica sugestivo, tá? Fica sugestivo que parece que até o Abel falou com ele. Só que tá muito estranha essa demora. Tá muito estranha essa demora para mim, para uma negociação que já tá fechada. Aí se eu ver, não, é negócio burocrático, eles estão definindo quando que o Palmeiras vai pagar o adicional por metas, por bônus, enfim. Eu acho muito estranho, cara. Acho muito estranho não ter fechado. Talvez talvez tenha aparecido alguém no meio para tentar atravessar a negociação. Vieram fulano de tal, me ofereceram mais. Não dá para subir mais, né? Eu não sei, cara. Assim, sincero honestamente, eu achei que ia acontecer. Hoje eu chego num ponto que, cara, eu não sei se vai acontecer, não. Desculpe, torcedor palmeirense, mas se já tá fechado já. Eu tô vendo algumas notícias já de 3 dias atrás. Não, tá tudo certo. Eles já se ajeitaram, tá na parte burocrática, né?
A gente sabe que burocracia leva tempo. Tudo que é burocrático leva tempo. Agora, tá demorando muito. Tá demorando muito. Eu, sincero, honestamente, se eu tinha um otimismo que fosse acontecer, eu já tenho umas reticências. Se de fato vai acontecer, eu não tenho dúvidas de que eles devam ter chegado num, assim, num denominador comum, vou pagar isso agora, depois eu pago por metas, né? Pago um bônus aqui, ali, enfim, né? Eu acho que tudo isso foi acertado. Mas por que está demorando tanto? Por que está demorando tanto? Apareceu alguém? Não sei. Não sei se apareceu. Mas está demorando muito para uma negociação que já está acertada há muito tempo, não, mas há alguns dias, né? Tá muito estranho, cara. Eu não sei. Eu não tô assim mais tão otimista que esse negócio vai acontecer, tá? O torcedor, obviamente, fica otimista, fica naquela expectativa. Mas falei, e vou repetir, se não acontecer também, assim, eu acho que até para o torcedor palmeirense ficar relativamente feliz, porque o Giovani passaria a ter mais espaço. Imediatamente passaria a ter mais espaço. E ele é um cara que é queridinho pelo torcedor. Que o torcedor fica, pô, coloca mais, deixa ele jogar mais. Ele não está preparado. Ele não está preparado. Mas ele vai se preparar. Isso vai acelerar a preparação dele, se é que a gente pode dizer assim, né? Acelerar, o Abel não gosta muito disso, mas ele vai forçar uma situação ou outra de, cara, deixar ele um pouco mais de tempo, fora daquilo que ele imaginou, cara. Eu pensei em deixar ele jogar 20 minutos por jogo, agora eu vou ter que deixar 30, até o momento que ele fala, cara, agora eu entendo que dá para deixar um tempo inteiro. E por aí vai, né? E por aí vai. Eu acho que, cara, seria um grande jogador pro Palmeiras, como eu falei já. Mas eu não sei, cara. Eu acho que o Palmeiras tem jogadores da base para cumprir, não estão prontos. Essa que é a verdade, não estão prontos. O Arthur seria um cara pronto e para mim chegaria até para ser titular do Palmeiras. Mas se não viesse também, eu acho que não é algo pro torcedor. É mais a questão do ego, né? De falar, caramba, né? Só uma contratação nessa janela. Bate aquele aborrecimento, né? Bate aquele aborrecimento. Mas acabei de mostrar aquela notícia essa notícia aqui, tá? Então, você torcedor do Palmeiras, né, se alegre por por essa postura da gestão palmeirense de ser mais cautelosa, de não entrar em leilão, de não inventar coisa, de arranjar fiador, né? É melhor fazer nesse molde. É isso que a gente vai pagar, é isso que a gente pode pagar. É isso que vocês querem? Não. Então, muito obrigado pela oportunidade, mas nós não vamos adquirir o jogador. Muito obrigado, né? E vida que segue. E vida que segue. É isso, gente. Finalizo por hoje. Você sobreviveu, né? Se você sobreviveu até agora, agradeço demais. Valeu pelo, valeu por acompanhar a gente até aqui. Perdão que eu tô olhando outra aba aqui. Foi mal. Final de semana voltam, a gente vai se aproximando deixa eu tirar um pouco do zoom. A gente vai se aproximando do final de semana e tem coisa boa chegando, tá? Sexta-feira vai ser um dia mais calmo. Não sei nem se a gente grava. Talvez a gente tenha uma folga na sexta, hein? Vamos ver. Mas o sábado aí começa, né? Campeonato Carioca, muito aguardado. Campeonato Mineiro também. Campeonato Gaúcho. E no domingo a gente vai ter também o tão aguardado a final do Campeonato Paulista aqui, né? Valendo vaga na Copa do Brasil do ano que vem. Botafogo jogando contra o Audax pela Taça Rio, hein? É isso, gente. Por enquanto essa semana até um pouco mais calma de jogo, um pouquinho mais tranquilo. Vai começar a pegar e a tendência é acelerar, né? Vai começar a acumular jogo estadual, Libertadores, Sul-Americana, Campeonato Brasileiro e aí vai ser frenético e o bicho vai pegar, tá bom? Valeu demais. Forte abraço a todos e até amanhã. Talvez até amanhã. Tchau.